Vamos lá, aí, galera, vamos lá. Mais uma transmissão aí no canal, no meu canal no Periscope. Vamos lá, vamos bombar de coraçãozinho. Vamos lá, galera. Não precisa nem falar, né? Quem me acompanha, quem tá aí em todas as minhas transmissões, não precisa nem falar. Vamos tascar o dedo aí nessa tela. Vamos colocar esse coraçãozinho para subir. Vamos começar mais uma revisão de legislação aí tributária para o município de Goiânia. Vamos tratar aí de temas específicos, né? Temas específicos aí para ajudar vocês a revisar, a hora de revisar, galera. Vamos consolidar o conhecimento, né? Tanto revisando, lendo a lei seca, assistindo aqui as transmissões, né, do professor Rafael Vilches aqui no Periscope, né? Não é específico. A gente vai tratar de causas de incidência do ITBI que praticamente se repetem em todas as legislações municipais, ok? Então eu falo situações especiais de incidência do ITBI. A gente eu vou revisar aí algumas situações que principalmente geram dúvidas aí nos candidatos, mas que se repetem nas outras legislações municipais. Então aqui não seria uma aula tão específica do município de Goiânia, mas eu vou colocar na telinha aqui a legislação de Goiânia. Mas esses casos praticamente se repetem nas outras legislações municipais. Então, pessoal, vamos lá, vamos revisar. A prova tá aí, né? Tá chegando a prova aí no fim de janeiro, dia 31 de janeiro. Então vamos revisar, cada dia a gente está revisando um assunto aí de TBI. O Sulema, é Sulema, né? Lembro lá você lá do grupo do ISS Goiânia no Face. Vamos deixar isso para um próximo Periscope, ok? Pessoal, só peço para vocês, não mandem mensagens enquanto eu estou explicando, tá? Não é um puxão de orelha, tá? Porque desconcentra. Eu perco o fio da meada aqui do raciocínio. Enquanto eu estiver falando, né, e não abrir para as dúvidas, não me coloquem mensagens. Primeiro, prejudica aí a conexão, começa a travar, né? Mas coraçãozinho não prejudica, tá? Conexão. Vamos tascar o dedo aí, coraçãozinho, tá? Sulema, com certeza esse tema de responsabilidade tributária do ISS é um tema que está aí na minha lista para tratar. Eu já tratei em um Periscope sobre responsabilidade, mas vamos tratar em outro, né? Nunca é demais tratar de um tema tão importante que é a responsabilidade tributária do tomador, dos casos de retenção do ISS na fonte, aí na legislação de Goiânia. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa revisão, né? Compartilhem aí com seus seguidores as transmissões, convidem seus amigos, né? Indique aí o canal para a galera ir lá me seguir, prestigiar o meu canal no Periscope. Trato de direito tributário, de legislação tributária municipal, então convidem aí seus seguidores. Valeu, Bruno, valeu, Urso, valeu. E a outra... Quer me ajudar? Tá gostando da transmissão? Tasca o dedo na tela, não para de tascar o dedo na tela, ok? Vocês estão me ajudando aí a tornar o meu canal mais visível aí no Periscope. Então vamos lá, vamos parar de blá 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 e vamos tratar do tema proposto aqui. Vou revisar com vocês algumas causas de incidência do ITBI, ok? Antes disso, vamos revisar a questão do ITBI. Transmissão, né? Incide sobre uma transmissão intervivos. Então não é causa mortes, é intervivos. Então não é uma transmissão que decorreu do falecimento de uma pessoa, uma transmissão intervivos, né? Uma transmissão intervivos, só que não é qualquer transmissão intervivos, não. É uma transmissão intervivos cujo objeto é bem imóvel e é a título oneroso. Porque eu posso ter transmissões intervivos de bens imóveis a título gratuito, só que é tributado pelo ITCMD. Então o ITBI, a sua hipótese de incidência é uma transmissão intervivos de bem imóvel. Tem que ser bem imóvel, porque se for bem imóvel não é submetida à tributação do ITBI e tem que ser a título oneroso. E outra,
O ITBI não incide somente na transmissão de bens imóveis, na transmissão do direito real de propriedade, mas também incide na transmissão inter vivos a título oneroso de outros direitos reais. Então, direito real de usufruto, direito real de superfície, direito real de habitação, desde que a transmissão seja onerosa inter vivos, incide o ITBI. Só que não vai incidir nos direitos reais em garantia, hipoteca, penhor, anticrese e alienação fiduciária em garantia. E vai incidir ainda nas cessões de direito à aquisição. Então eu tenho um direito à aquisição de um imóvel, eu não sou proprietário, mas eu tenho um direito à aquisição, por exemplo, nas cessões de direito decorrentes da promessa de compra e venda. Uma promessa de compra e venda com o proprietário, que se transforma em um promitente vendedor, ao pagar as parcelas, eu vou adquirindo gradativamente o direito à aquisição desse imóvel. E se em algum momento, depois que eu firmei a promessa de compra e venda, eu quero ceder os meus direitos decorrentes dessa promessa de compra e venda, eu posso ceder. Ok? E aí também incide o ITBI. Ok? Vamos aqui para a tela e vamos discutir aí os principais casos de incidência do ITBI. Compra e venda, isso daí todo mundo está cansado de saber. Dação em pagamento. Dação em pagamento, pessoal, tá dando para ver o slide aí? Dação é o artigo 94A do Código Tributário Municipal de Goiânia, Lei 5.000, né, Lei 5.040 de 75. Estou aí no parágrafo 1º que trata do campo de incidência do ITBI. Compra e venda, né? Não precisamos revisar. Dação em pagamento. Eu devo para alguém, né? O João me emprestou 300 mil reais. E aí, quando chegou a data para eu pagar esses 300 mil reais para ele, eu não tenho dinheiro em espécie e resolvo dar um bem imóvel do meu patrimônio para quitar a dívida. Então, eu estou dando um imóvel para fins de quitar uma dívida. Está ocorrendo uma transmissão imobiliária. Essa transmissão não é gratuita, ela é onerosa, porque em algum momento o João me emprestou 300 mil. E agora, para fins de quitar esse empréstimo, essa dívida que eu tenho com o João, ao invés de eu pagar em espécie, eu transferi um bem imóvel do meu patrimônio para ele. Então, ocorre aí, com certeza, a incidência do ITBI. Na permuta, aí eu posso ter a permuta de 2 bens imóveis ou a permuta de somente um bem imóvel. Eu posso ter lá um bem imóvel e eu vou trocar esse meu bem imóvel com uma Ferrari de uma outra pessoa. Então o cara me dá a Ferrari e eu dou um bem imóvel do meu patrimônio. Está ocorrendo aí uma transmissão imobiliária. Ao invés de o cara me pagar com dinheiro esse meu bem imóvel, ele está me pagando com uma Ferrari. Ele está utilizando outro meio de pagamento. Então essa transmissão imobiliária, ela é onerosa, é inter vivos, onerosa e é de um bem imóvel. Eu posso ter uma permuta de 2 bens imóveis. Eu, Rafael, sou proprietário de um imóvel em Goiânia e vou ter um imóvel do Bruno lá no Rio de Janeiro. Própria. É quando o proprietário de um imóvel ele quer vender esse imóvel para Maria. Vamos supor, o João quer vender o imóvel para Maria, mas ele não quer ir lá no tabelião e firmar a escritura de compra e venda com a Maria. O que ele faz? Ele vai lá no tabelião não para lavrar uma escritura de compra e venda, mas para lavrar uma procuração. O que é uma procuração? Uma procuração, ela instrumentaliza o contrato de mandato. Então o João vai assinar uma procuração transferindo os poderes para Maria, para ela representar João na venda de um imóvel de João para ela. Então, quando ela for assinar a escritura de compra e venda, a Maria vai assinar 2 vezes essa escritura. Ela vai assinar como compradora e como vendedora. Por quê? Porque João transferiu esses poderes para ela. Então, no ato em que for lavrado o mandato em causa própria, já vai incidir o ITBI, né? Já vai ser exigido o pagamento aí do ITBI. Beleza, pessoal? Na verdade, o mais técnico é falar que na hora da lavratura do mandato não incide.
Simplesmente eu vou pagar o ITBI porque o tabelião vai me exigir. O correto é que a incidência do ITBI ocorre no registro, ok? Porque é onde, né, o momento em que ocorre efetivamente aí a transmissão. Valor acima da respectiva meação. Olha aqui para mim, que isso é importante. Pessoal, aqui o excesso de meação gera muita dúvida, tanto no divórcio, quanto na herança, quanto em uma extinção de condomínio, posso ter aí o excesso de meação. O excesso de meação, ele pode ocorrer tanto no caso do ITBI, quanto no caso do ITCMD. Aí quando que vai ocorrer um, quando que vai ocorrer outro? O ITCMD, ele tanto tributa as transmissões causa-mortes, quanto a doação. Então, quando eu tenho um excesso de meação, quando aquela pessoa que ficou com uma meação menor, ela cedeu a sua parte para uma outra pessoa que ficou com a meação maior, que ficou com um excesso de meação, se houver torna, se houver a reposição, se houver uma compensação financeira, uma contraprestação, aí incide o ITBI. Se for gratuito, aí incide o ITCMD. Então fiquem atentos, né? Porque o excesso de meação ele pode ser tributado tanto pelo ITBI quanto pelo ITCMD. Vai depender se o ato é gratuito ou oneroso. Normalmente as questões elas trazem no seu enunciado e configuram essa onerosidade. Se elas não trazerem essa onerosidade, normalmente uma prova de físico municipal vocês vão presumir essa onerosidade, porque vocês estão dentro de uma prova de legislação municipal. Mas sempre tentam procurar algum indício, alguma dica da questão que houve torna, houve reposição, aquilo foi oneroso, houve uma compensação financeira para aquele que ficou com uma meação menor. Ok? Tentam sempre buscar isso. Se não encontrarem, aí vocês presumem que é oneroso e aí vai ser tributado pelo ITBI. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui para a tela. O outro caso, uso e usufruto. Por que incide no uso e no usufruto? Porque são direitos reais. Lembra que eu falei que o ITBI incide também nas transmissões de direitos reais, o uso e usufruto? Lá, de acordo com o artigo 1225 do Código Civil, ele é submetido, são direitos reais. Então são submetidos aí à tributação do ITBI, logicamente, se for gratuito, se for oneroso. Porque se eu instituo um usufruto no âmbito de um contrato de doação, aí não é oneroso, é gratuito, aí vai incidir o ITCMD e não o ITBI, tem que ser o oneroso. Aí o outro é uma cessão de direito, né, decorrente do arrematante ou adjudicatário. Então aqui eu tenho que incide o ITBI na arrematação e na adjudicação. Então eu tenho lá um bem que foi penhorado, né, o credor, ele penhorou um bem do devedor para satisfazer o crédito, aí levou a leilão e aí um terceiro arrematou esse imóvel. Aí na arrematação de um imóvel em asta pública incide o ITBI, como também na sua cessão de direito. Esse arrematante, depois de receber do juízo a carta de arrematação, auto de arrematação, ele pode ceder esses direitos como arrematante para um terceiro. E nessa cessão de direito também vai incidir o ITBI. Na adjudicação também incide o ITBI, pessoal. Qual é a diferença da adjudicação e arrematação? A adjudicação é quando o credor ele decide ficar com o bem penhorado, no caso um bem imóvel. Então, ao invés de levar o bem a leilão para ser arrematado por um terceiro, ele fala, não, eu quero esse imóvel. Aí ele fica com o imóvel e extingue a dívida. Então, aí estaria ocorrendo a adjudicação do bem imóvel pelo credor. E aí, como ocorre também uma transmissão imobiliária, vai sofrer incidência do ITBI. E o outro caso é compromisso de compra e venda, ok? No município aí de Goiânia incide o ITBI no compromisso de compra e venda e também na cessão de direito. Então, preste atenção que no município de Goiânia incide aí o ITBI na promessa de compra e venda. Só que somente vai incidir, somente o ITBI vai ser pago em regra quando for registrada essa promessa. Porque aí no município de Goiânia é um dispositivo expresso que fala, o ITBI incide no momento do registro. Então, se eu pegar a promessa de compra e venda e registrar, aí
eu vou ter que pagar o ITBI. Só que há um caso em que eu vou ter que pagar o ITBI antes do registro. É o caso do compromisso de compra e venda, da promessa de compra e venda, cujo objeto é imóvel para entrega futura. Aí, nesse caso, o ITBI vai ter que ser pago antes do registro aí da promessa. Vai ter que ser pago antes do momento de incidência do ITBI. E na cessão de direitos decorrentes do compromisso de compra e venda também é submetido aí à tributação do ITBI. Beleza? Outro detalhe na promessa é a questão, eu paguei o ITBI referente à promessa, eu não vou precisar pagar novamente quando eu for lavrar a escritura definitiva de compra e venda. Beleza, pessoal? Agora, cessão de direitos à sucessão. O que significa isso? Eu sou herdeiro, né? Um parente meu faleceu e eu sou herdeiro. Então eu tenho ali direito a uma cota parte desse patrimônio. E esse meu direito hereditário, meu direito como herdeiro, eu posso ceder. Por quê? Porque esse direito à sucessão aberta, primeiro, ele é considerado um bem imóvel por definição legal. Então, quando eu cedo esse meu direito hereditário, eu posso vender esse meu direito, como eu posso ceder aí gratuitamente. Então, nessa cessão de direitos hereditários, na cessão de direito à sucessão aberta, há a incidência ou do ITBI ou do ITCMD. Vai incidir o ITBI se essa cessão de direitos à sucessão ela for onerosa, eu cobrar por isso. Então eu vou ceder meus direitos hereditários como herdeiro para uma terceira pessoa e ela me paga por isso, vai incidir o ITBI. Como pode incidir o ITCMD caso essa cessão de direito for gratuita. Então o que vai depender para a incidência do ITBI na cessão de direitos à sucessão? A onerosidade. Beleza? Então vamos voltar aqui. Esse do excesso de quinhão hereditário a gente já discutiu, quando a gente discutiu o excesso de meação, tanto no divórcio quanto na herança. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que para eu calcular o excesso de meação, eu tenho que levar somente em conta o patrimônio imobiliário, os bens imóveis, ok? Então eu calculo lá o valor total dos bens imóveis e verifico quanto que ficou para cada um. Se houver excesso de meação e houver aí indícios de compensação financeira de onerosidade, incide o ITBI. Olha aí, inciso 14, instituição e extinção de direito de superfície. Aqui, presta atenção, pessoal. Aqui é o único caso de direito real que o município de Goiânia cobra o ITBI tanto na instituição quanto na extinção. Então ficam de olho, ok? E por que incide aí no direito de superfície? Porque o direito de superfície é um direito real. Está lá no artigo 1225 do Código Civil como um direito real. Só que aqui, preste atenção que na instituição e na extinção incide o ITBI, nesses dois momentos. Já nos outros direitos reais previstos aí nos outros incisos, uso, usufruto, só incide na instituição. Beleza? Aqui, de forma expressa, o legislador colocou incide o ITBI na instituição e na extinção. E outro caso é transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. São aqueles casos em que há imunidade. Só que só há imunidade se a pessoa jurídica adquirente não exercer de forma preponderante as atividades aí do ramo imobiliário. Já se ela exercer de forma preponderante, aí incide o ITBI. Beleza? Então, se eu, sócio, estou instituindo uma sociedade, integralizo aí um bem imóvel para realizar o capital, minha parte no capital social, e aí depois de um tempo eu verifico que essa pessoa jurídica exerce de forma preponderante a atividade do ramo imobiliário. Então, o que vai acontecer? Incidir o ITBI. Beleza? Inciso 16, transmissão, vamos tascar coraçãozinho aí, galera. Vamos apertar a tela, vamos fazer esses coraçõezinhos aí subir, vamos lá. Então, pessoal, outro caso, transmissão de bens em direitos relativos a imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital. O que é o caso aqui? A desincorporação. Olha aqui para mim. É a desincorporação. Então eu tenho
a transferência de um bem imóvel do patrimônio do sócio para o patrimônio da pessoa jurídica, eu posso ter aí a incidência ou não incidência, vai depender da preponderância lá no exercício da atividade imobiliária pela pessoa jurídica adquirente, e aí eu tenho o inverso também, a desincorporação, a saída desse bem imóvel do patrimônio da pessoa jurídica para o patrimônio do sócio. Essa volta somente não vai ensejar a incidência do ITBI se for para o mesmo alienante. Então o João integralizou, né, transferiu um bem imóvel para fim de realizar o capital, e aí a pessoa jurídica não exercia de forma preponderante, né, nenhuma atividade daquele ramo imobiliário, não incidiu. Mesmo se incidisse, essa incidência ou não do ITBI nesse fato aqui da transferência do bem imóvel para o patrimônio da pessoa jurídica não afeta a incidência ou não incidência da desincorporação. Então, na desincorporação, só não incide o ITBI se o bem imóvel voltar para o patrimônio do mesmo alienante. Se não voltar para o patrimônio do mesmo alienante, voltar para um patrimônio de um outro sócio, aí o ITBI. Beleza? Então vamos voltar aqui para a tela. Olha aí, outro caso. Incidência do ITBI na retrovenda ou no pacto de melhor comprador. Olha aí, pessoal. Retrovenda ou pacto de melhor comprador. Tá ruim o som? Tá ruim o som aí, pessoal? Me dê um retorno. Tá ruim o som? Tá sem som ou não? Beleza. Então, retrovenda ou pacto de melhor comprador também é hipótese de incidência do ITBI. O que é a retrovenda? Eu vendo um imóvel, né? Vendo imóvel, incide o ITBI normalmente, eu transfiro a propriedade para uma outra pessoa. E aí, nesse contrato tem uma cláusula que depois de um tempo, depois de no máximo 3 anos, eu posso readquirir esse imóvel. E aí, depois de um tempo, eu decido exercer essa minha prerrogativa, constante nessa cláusula de retrovenda aí no contrato de compra e venda. E aí eu readquiro esse imóvel. Essa outra transmissão imobiliária que acontece depois, ela também vai ser submetida à tributação do ITBI. Então, na venda e na retrovenda também incide. O pacto do melhor comprador também é a mesma lógica, ok? Subrogação de imóveis gravados ou inalienáveis. O que é? Eu tenho um imóvel, o pai me doou um imóvel e ele colocou uma cláusula que esse imóvel é inalienável. Então, eu não posso vender para ninguém. Mas é um imóvel caro, o IPTU é caro, me está dando muita despesa, eu ganho pouco, né? Meu pai morreu depois, ele que me sustentava, e aí o imóvel é caro. E eu quero comprar um imóvel mais simples, né? Um imóvel que eu consiga pagar as despesas, pagar as contas. Aí, só que eu não posso vender. Aí tem um jeito para essa pessoa vender esse imóvel, entrando com uma ação judicial. Ele, para conseguir vender esse imóvel, ele só através de uma autorização judicial. Aí o juiz autoriza ele vender esse imóvel. Na verdade, não é uma venda. A pessoa que for adquirir esse imóvel, ela estará subrogando esse imóvel inalienável. Na verdade, o proprietário ele não está vendendo, está ocorrendo aí uma subrogação, e nessa subrogação, como ocorre uma transferência imobiliária do patrimônio aí, vamos supor, do João para o patrimônio da Maria, como está aí no âmbito de um processo judicial, eu não falo que é compra e venda, eu falo que é uma subrogação. Beleza? Aí o valor desse imóvel, aí um outro imóvel mais simples. E aí é uma compra e venda normal, incide o ITBI. E aí, pessoal, divisão para extinção de condomínio sobre o excesso. Também discutir com vocês aí é como a mesma lógica do excesso de meação, tanto no divórcio quanto na herança, e aqui também na extinção de condomínio é a mesma lógica. E aí o inciso 20 fala aí é a vala comum.
Tudo que não estiver previsto nos incisos anteriores, mas configurar uma transmissão inter vivos a título oneroso de bens imóveis se enquadra no inciso 20. Por exemplo, a retrocessão. Né? Na desapropriação não incide o ITBI, mas incide na retrocessão. A retrocessão não há nenhuma previsão em nenhum dos incisos desse dispositivo, mas ele se encaixa perfeitamente aí no inciso 20, que é a vala comum. Beleza? E aí, eu tenho aí o parágrafo 2º, será devido novo imposto quando as partes resolverem a retratação, que já houver sido registrada, bem assim quando o vendedor exercer o direito de prelação. Retratação, o que é? O contrato ser rescindido. Então, eu vendi o imóvel para Maria, incidiu o ITBI. Ela registrou o contrato e aí eu resolvi rescindir o contrato, teve um problema no contrato percebido posteriormente, e aí vou rescindir o imóvel, vai voltar para mim, vai ocorrer uma nova transferência imobiliária, que vai ter que ser pago novamente o ITBI. Ok? Já se essa rescisão, né, essa anulação do contrato ocorrer antes do registro, aí esse ITBI vai ser considerado, esse ITBI pago vai ser considerado indevido da incidência, a incidência não ocorreu, porque não foi registrado, e aí vai poder ser restituído esse ITBI pago antes do momento da incidência do ITBI. E o direito de prelação, o direito de preferência. Né? Vamos supor, eu vendi um imóvel para Maria, incidiu o ITBI, e aí, só que nesse contrato tinha lá um direito de prelação para mim, vendedor. O que é esse direito de prelação? Caso a Maria decida vender esse imóvel, eu posso exercer esse direito de prelação para readquirir, né? Esse direito de preferência para readquirir esse imóvel que ela queira. E aí, se eu resolvo exercer esse meu direito de preferência e readquiro esse imóvel, vai incidir o ITBI novamente.